evitar esses problemas relacionados a pessoas que às vezes nos procuram para fazer uma atividade, para fazer uma técnica de loiro, mas muitas vezes elas vêm com, vamos dizer assim, com más intenções, né? Clientes que sabem o que os loiros, os danos que os loiros causam, sabem os efeitos, sim, do processo de descoloração, ou seja, como que age o persulfato, como o persulfato, porque muitas vezes tecnicamente não sabem, mas elas sabem sim que ser loiro dá trabalho, que ser loiro causa porosidade, que ser loiro causa a perda dessa elasticidade, que vai ter prejuízos, ou seja, a partir do momento que eu venho naquele fio e limpo os pigmentos naturais, eu pego pigmentos, retiro os pigmentos artificiais, que a gente chama de processo de despolimerização. E quando eu faço essa limpeza, essa faxina interna dentro do fio, eu removo muitas partes importantes. Eu mexo no cimento intercelular, eu mexo em toda a parte cortical, nas proto, micro, macrofibrilas, eu mexo nas pontes disulfídicas, eu realmente faço uma grande faxina interna dentro desse fio. Então, toda vez que a gente faz esse tipo de faxina interna, você, consequentemente, você está removendo partes importantes. Você mexe nas ceramidas, você mexe nesse cimento intercelular. E algumas pessoas, elas querem o efeito do loiro, mas muitas delas não querem as perdas. Não tem, né, aquela história de perdas e ganhos. Então, você tem um resultado que você espera, mas existe sim um lado que não é tão benéfico, que é o lado onde a gente acaba, vamos dizer assim, acaba tendo uma porosidade, o cabelo pode ter rompimento, quando a gente deixa o tempo excessivo, quando usa oxidante inadequado, por exemplo, uma técnica que na montagem dos loiros vão levar aproximadamente aí 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então imagine uma montagem de 3 horas de uma cabeça e um oxidante de uma volumagem, por exemplo, com 30, aparentemente 30 não é muito, mas para 3 horas de montagem, com certeza isso vai gerar algum tipo de prejuízo para a estrutura capilar. Então, qual o primeiro passo para a gente evitar qualquer tipo de problema? Primeira parte importante, fazer uma ficha de anamnese completa. E não só isso, além da ficha de anamnese, é importante fazer uma foto, fazer um pedido de autorização de imagem dessa pessoa, para que você possa sim fotografar, para comprovar, para ter dados que exemplifique como estava o cabelo originalmente, como que era aquele cabelo, porque muitos clientes que às vezes agem de má fé são pessoas que já tinham a sua estrutura da sua fibra capilar com muitos danos, elas já tinham vários prejuízos nessa estrutura e agora elas tentam ter ali, vamos dizer, um culpado, né? Tendem a culpar alguém, um profissional que faz um trabalho às vezes lindíssimo, maravilhoso. E por quê? Porque a ideia, muitas vezes, de um cliente mal intencionado é justamente levar vantagem sobre o profissional. Para isso, a gente tem que criar recursos de proteção. Então, ficha de anamnese, fotos, autorização de imagem, para que a gente possa realmente comprovar como a cliente chegou e como ela está saindo. Além disso, você precisa de uma autorização. Essa autorização, ela tem que ser uma linguagem que o cliente conheça, que ele conheça. Não pode ser uma linguagem do tipo, vai acontecer um processo, vamos supor, sei lá, de degradação da fibra. A pessoa não vai entender, então tem que colocar, o cabelo vai ressecar, vai ficar poroso, enfim, você tem que explicar na linguagem popular. Por quê? Porque o cliente, ele não é um especialista, então ele pode depois alegar que ele não tinha conhecimento daqueles termos técnicos. E que sim, ele não tem direito, por exemplo, a um retoque. Porque algumas pessoas, elas acreditam que elas podem ir 1, 2, 3, 4 vezes no seu salão até alcançar um resultado perfeito e desejado. Isso está completamente errado. Imagina que, inclusive até em cirurgia plástica acontece isso, dependendo do grau de correção que um cirurgião precise fazer, ele vai recomendar, ele vai avisar que vai precisar de uma segunda ou de uma terceira reparação, de uma cirurgia para conseguir alcançar aquele resultado esperado. No caso dos loiros, a gente nunca pode prometer uma perfeição, muito menos dizer que o nosso pó ele vai conter, por exemplo, nós temos persulfatos nobres que não vão deixar danificar essa fibra.
Não, porque por mais que sejam persulfatos nobres, que tenham ali hidrolisados de proteína, que tenham tratamentos na composição, ainda assim nosso cabelo vai sofrer danos estruturais. Então, por mais que eu use os Plex da vida, Plex poderosos, caríssimos, ainda assim eu vou ter sim, vamos sempre pro lado negativo. A realidade é que vão causar danos estruturais. Então, por mais que você use diversos tratamentos pré, durante ou depois, qualquer tipo de Plex, ainda a gente vai ter danos que a gente precisa pontuar isso para o cliente de maneira muito clara. Eu considero que o loiro, ele é um processo, modo lúdico de falar, né? Uma cirurgia de transformação interna do fio. Então precisa sim ter vários termos assinados com testemunha que comprovem que você explicou cada detalhe daquele procedimento técnico que você vai realizar. Então fica essa não é uma dica, isso eu acredito que é uma obrigação de nós profissionais termos dentro do salão. Ficha de anamnese, autorização de imagem e mais a declaração dos danos do que vai acontecer na estrutura. E o mais importante, como eu comentei, não ter direito a retoque. Por quê? Porque às vezes você faz uma primeira limpeza, vamos supor que tu tenha cobrado ali aproximadamente R$250. Eu já fiz alguns cálculos desses, fiz uma live falando sobre isso. E a gente sabe que R$250 muitas vezes não paga os custos operacionais do seu dia, da sua porta estar aberta naquele dia. E se você tiver que fazer uma reaplicação de um produto, com certeza essa técnica ela deveria valer no mínimo aí o dobro, R$500, R$600, mas não é a nossa realidade, não é a realidade brasileira. Então, como não é a realidade brasileira, a gente tem que explicar que por aquele valor que está sendo pago, a gente, vamos supor, por aquele valor que está sendo pago, ela vai ter direito a X quantidade de produtos. Por exemplo, 100 gramas do pó, mais 200 de OX, mais um tonalizante. Então, aquele valor que ela está pagando está sendo proporcional àquela quantidade de produtos. Isso realmente diminui os problemas em relação à precificação, à formação de preço. Agora, quando a pessoa fala, não, mas eu quero já sair daqui o máximo. Se o cabelo permitir, sim, é possível chegar no máximo de 1 grau de clareamento. Mas se ele não permitir, ou seja, ele permitir o cliente pagar também. Não adianta o cabelo permitir, né? Vamos supor que você faça um teste, descubra que consegue ter um cabelo muito claro, perfeito, neutralizado, mas a pessoa não quer pagar mais do que aquele valor, que é aquilo que a gente calculou que deveria ser o nosso básico para oferecer o melhor para o cliente.